Não sei se é segura, se que é, se trouxe aí muito chata, me perturbando. Ageu capítulo 1, versículo 1. Então, participe para a leitura aí. E vou começar aqui nesse capítulo 1, versículo 1. Obrigado, irmão Paulinho. Ageu capítulo 1, versículo 1 diz: no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Saltiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadak, por intermédio do profeta Ageu. Só esse versículo. Depois a gente vai ver outros versículos também. Queridos, o livro de Ageu foi escrito logo depois que o povo de Judaico, o povo judeu, havia retornado do exílio. O povo judeu tinha sido levado para o exílio, e onde que eles sofreram debaixo de um cativeiro, sendo oprimidos, sendo perseguidos, maltratados. E quando terminou o exílio, eles tinham que retornar novamente para a terra prometida. Isso aconteceu no ano 538 a.C. Esdras capítulo 1, versículo 1 até 4, se você quiser conferir ou anotar aí. Ao retornar para a terra prometida, começaram a reconstrução do templo que havia sido destruído naquela época. O rei Nabucodonosor tinha destruído o templo de adoração do povo de Israel. É mais ou menos como nós temos aqui o nosso templo, pela graça de Deus, e a gente foi levado para o exílio, para Paraguai ou para a Argentina, e o templo ficou vazio. Só que os inimigos que ficaram aqui, destruíram tudo isso aqui, arrasaram com toda essa estrutura. Ao retornarmos para o Brasil novamente, para a nossa terra prometida, só para ilustração, e a primeira coisa que o povo judeu começou a fazer é a reconstrução do templo. Qual foi a primeira coisa que eles começaram a fazer? Reconstrução do templo. Há um recado espiritual nisso. Por que tinha que começar a reconstrução do templo, não a reconstrução da minha própria casa? Por que tinha que fazer a reconstrução do templo, não reconstruir pontes, ou reconstruir presídios, ou reconstruir hospitais? Porque o templo era o lugar da manifestação da glória de Deus. E Deus tinha que se manifestar naquela época, no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, é só dentro do templo, onde que ele se manifestava. Então, a reconstrução do templo para o povo de Israel era tão importante, tão necessário, que se não houvesse a reconstrução do templo, também não haveria a manifestação de Deus. Mas qual o sentido que seria eles terem retornado para a terra prometida sem a presença de Deus? O povo de Israel tinha entendido de que, o que seria a nossa vida retornar para a terra prometida sem Deus? O que faz sentido na nossa vida é Deus. Sem Deus eu não sou nada. É isso que eles tinham entendido. Então, a primeira coisa que eles fizeram é a reconstrução do templo. Nesse início da reconstrução do templo, como acontece em todo sonho ou projetos, os inimigos começaram a se levantar, a atacar os judeus. Começaram a atacar eles, que não era para reconstruir o templo. E ao mesmo tempo, os judeus também começaram a ficar desanimados. Tenta imaginar a gente voltar aqui, nós temos a história verídica aqui na nossa igreja aqui. Nós pegamos esse salão aqui, era mercado, era casa de show. Quando até a gente conquistar tudo que nós conquistamos aqui, foi um grande desafio a comprar esse prédio hoje é nosso. Mas quantos anos que a gente demorou aqui para, pelo menos, tentar organizar um pouquinho do que nós temos aqui? Foi difícil. Até hoje, eu não sei quantos anos que fazem isso. Cadê o irmão Alexandre?
irmão Alexandre está aqui com a gente, acho que 5 anos, não sei. É desanimador muitas vezes. Começa a reconstruir. E ficou vendo que essa mensagem aí, a irmã Andréa me mandou uma mensagem: pastor, o pedreiro, irmão Alexandre, está precisando de 5 sacos de cimento. A argamassa, é ferro disso, é carinho de mão, pastor, é areia. Pastor, o pedreiro está precisando, qualquer coisa aí, Pedro, uma mensagem no meu WhatsApp. Pastor, o pedreiro está precisando disso. E eu fico imaginando, meu Deus, até quando isso vai? Até quando isso vai? Vão parar. O povo de Israel começou a reconstruir o templo, tanto quanto eles começaram a ser desafiados, porque estavam sendo atacados pelos inimigos, disseram para eles: vocês não vão reconstruir esse templo, não. Esse templo não vai se levantar novamente, não. E ao mesmo tempo também eles estavam desanimados. De novo, construir templo? De novo, meu Deus do céu, de novo. Entre começar um prédio, uma construção, no zero, e a reforma, qual é o mais difícil? Qual é a mais desafiadora? A reforma. O processo da reforma é muito desafiador. De novo, com aquela imaginação, vamos construir e vamos destruir de novo. Mas tem que construir, é necessário isso. E o povo de Israel começou a entrar nesse conflito, tanto quanto o medo da guerra, porque eles poderiam ser atacados. Por outro lado, também eles estavam olhando para o templo, dizendo: eu acho que não vale a pena continuar aqui, não vale a pena a gente construir. Por isso, a reconstrução do templo ficou parado num período aproximadamente de 16 anos. Quanto tempo que parou? 16 anos parado, ninguém mais poderia mexer no templo. O povo estava desanimado, o povo estava com medo das ameaças. Já pensou, começar a construir uma parede aqui, daqui a pouco os inimigos vão vir atacar. Puxa vida, vale a pena? Então, naquele impasse, vamos construir ou não vamos construir? Vamos levantar ou não vamos levantar? Desanimado. Melhor não se meter. 16 anos parado. No ano 520 a.C., aproximadamente, entre os meses de agosto e dezembro, isso no calendário judaico, o profeta Ageu e Zacarias começaram a profetizar. Aí vem a profecia, em meio a essa insegurança por causa dos inimigos e, por outro lado, desanimados. Aí veio a palavra do Senhor por meio de Zacarias e Ageu. Você que está desanimado, você que está inseguro, indeciso na sua vida pessoal, veio a palavra do Senhor pela boca do profeta Zuzi. Qual é a palavra que veio? No versículo 1 até versículo 2, ele continua dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, não é o momento. Deus começou a chamar a atenção do seu povo, pela boca do profeta Ageu e também Zacarias. E ao mesmo tempo Deus encorajava o povo judeu a reconstruir o templo, porque isso traria grande bênção para eles. A reconstrução do templo era tido como a restauração do tabernáculo de Davi, que foi destruído. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Versículo 16 a 17. A reconstrução daquele templo era visto como restauração da casa de Davi que havia sido destruído. Aqui em Atos capítulo 15, versos 16 a 17. Há uma voz profética aqui, quando Lucas escreve: depois disso, voltarei.
Então a profecia, e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, o nome do nosso Deus. A reconstrução ou a restauração do tabernáculo de Davi é a restauração da nossa intimidade com Deus. Amém? Tempo de oração, tempo de paixão para Deus. É momento de você voltar a ter um momento devocional com Deus. É restauração da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Voltar a orar novamente, voltar a se apaixonar novamente com Deus, ou em Deus. Voltar a amar esse Deus, voltar a obedecer esse Deus, voltar a entender esse Deus, quem de fato Ele é. Você precisa manter contato com Ele todo dia. Por quê? Porque as nossas vidas, o nosso dia a dia, a nossa correria, nosso dia a dia não é mais, ou afetou pelo menos o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, na sua maioria, anda frio. Sabe como que eu sei disso? Segunda-feira e quarta-feira. Qual é o ambiente que é menos frequentado? A segunda-feira. Oração. Oração das 18 horas. Vem aqui, para ver. Não passa de 10 pessoas, mais ou menos. Vem na oração de terça-feira, perdão, de quarta-feira. Nós não estamos acreditando mais em Deus. A nossa comunhão com Deus está muito fria. Estamos muito gelados. Estamos muito indiferentes em relação ao Deus que nós acreditamos e confiamos. As reuniões de oração andam vazias. É o resultado do esfriamento espiritual que a igreja está enfrentando. De uma forma geral, esse é um dos sinais do arrebatamento da igreja. Esfriar a sua fé. Ficar desanimado aonde que você estiver. Achar que a vida espiritual não passa nisso aí, frequentar a igreja, vir aqui cantar alguns louvores, de vez em quando. Só essa é a vida espiritual, querido. Essa é não a vida espiritual. Deus nos quer para um relacionamento íntimo, todo dia, toda hora. Eu preciso estar falando com Deus. Eu preciso ter um momento de intimidade. Lá no meu quarto. Se você não tiver quarto, lá no lugar secreto, no seu carro, lá no seu escritório, ora, se quebranta diante de Deus, porque você está frio. Você tem que voltar a se apaixonar, a queimar de novo. Você tem que entender que o que faz sentido na sua vida não é emprego, não é dinheiro, não é ouro, nem prata, não são as roupas, não é o namoro, mas a presença de Deus que faz toda a diferença na sua vida. Você está gelado com Deus. Está frio em Deus. Vale a pena. O que faz diferença na nossa vida, querido, não é talento que eu tenho de tocar, de cantar, não é talento que eu tenho aqui de fazer e construir, não é. O que faz diferença é a minha intimidade com Deus. Não é meu saldo de conta bancária, não é a marca de roupa que eu estou usando, mas a presença de Deus que eu desejo, que eu almejo na minha vida. Se você me perguntar, Jesus, o que você deseja mais? Eu quero mais a Deus. Só isso. Porque a presença de Deus na minha vida é a minha saúde, é a minha paz, é meu alimento, é meu vigor, é a minha esperança. A presença de Deus na minha vida é tudo que eu tenho. O resto são coisas. Eu não estou atrás das coisas. Eu estou em Deus, eu estou atrás de Deus. Eu não quero estar atrás de buscar as coisas. O que vai ser melhor para a minha vida, para a minha família. Eu quero a presença de Deus. Eu anseio para a presença de Deus na minha vida. Eu não quero mais nada nesse mundo por aí. Mas a presença de Deus que me sacia. A presença de Deus que faz diferença na minha vida. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. O povo de Israel havia entendido isso.
Deus falou para o povo de Israel: vocês estão retornando para a terra prometida, mas sem mim. O que isso vão ser lá? Lá tem de tudo. Tem comida, tem rios, tem águas, tem tudo que vocês quiserem. Mas o que valeria a pena estar na terra prometida sem Deus? Valeria a pena a sua vida sem Deus? Porque o povo de Israel havia entendido, tinha que restaurar o templo, ou tabernáculo caído de Davi, lugar de adoração. Volta a adorar isso de novo para o Senhor. Lugar que você volta a queimar de novo o seu coração. Dizer que meu coração está queimado para o Senhor. Meu coração está apaixonado pelo Senhor. Meu coração está desejoso mais e mais por Deus. É isso que o Senhor está querendo falar no meu coração. Volta a se apaixonar, volta a clamar mais a Deus. Coloca uma das suas mãos no seu coração. Coloca uma das suas mãos agora, onde você estiver. Ora comigo: Senhor Jesus, muito mais do que ouro e prata, eu quero a Tua presença. Eu quero o Espírito Santo, que possa me fortalecer. Espírito Santo, em nome de Jesus, remove toda indiferença. Remove toda a indiferença, toda a frieza do meu coração. Tira toda a incredulidade no meu coração. Em nome de Jesus, tira todo o cansaço. Tira tudo que me afasta da Tua presença. Espírito Santo, volta a queimar de novo no meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Espírito Santo, vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Vem queimar em mim, Senhor. Vem agir em mim, Senhor. Vem me mover, Senhor. Porque a Tua presença que eu quero mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Restaurar o tabernáculo caído de Davi. E quando você restaurar o momento de comunhão com Deus e da sua intimidade. Deus falou para o povo de Israel: volta para a terra prometida. Volta a restaurar o tabernáculo que caiu, ou o templo que caiu. Mas o povo obedeceu? Não. Não. Mas os judeus não demonstraram nenhuma vontade por causa da apostasia, abandono da fé, que eles estavam vivendo. Era dia de decadência espiritual naquela época. Talvez essa palavra parece que foi escrito para hoje. Ageu. Momento que nós estamos vivendo de decadência espiritual. Se alguém está assistindo ou vai assistir esse vídeo, vai achar que pregar a palavra de Deus ou falar da Bíblia é chato. Se estivesse aqui cantando, ou com todo respeito, não, nada contra cantar. Se estivesse aqui, por exemplo, fazendo palhaçada, dando risada com todo mundo, será muito interessante. Mas ouvir a palavra de Deus, hoje são para poucos. Poucas pessoas que estão apaixonadas com a palavra do Senhor. Estamos vivendo como um dos sinais do arrebatamento da igreja. É a apostasia, o esfriamento da fé, o amor à palavra de Deus diminuísse, e muito. Nós temos amor pelo WhatsApp, nós temos amor pelo celular, temos amor pelo filmes, temos amor por outras coisas, mas por Deus, nós nos apostatamos, abandonamos ao Senhor. O povo de Israel não queria mais saber de Deus. Deus falando para o povo de Israel: volta para a terra prometida. Não construa muro, não construa cemitério, nem loja, nem mercado, nem shopping. Primeira coisa que o Senhor precisa reconstruir é o tabernáculo de Davi, o templo de Davi. Para que o templo de Davi? É um lugar de comunhão comigo. Aonde que eu vou poder encontrar com vocês, para falar com vocês face a face. É no templo. Sem a restauração do templo, a vida de vocês aqui não vai ser nada. Sabe o que Deus está dizendo para você, irmãos? Eu repito: sem Deus na sua vida, você é um fracassado.
Sem Deus na sua vida você está morto. Sem Deus na sua vida você está perdido. Não adianta você dar o braço a torcer com Deus. Tentar se achar que você pode viver sem Deus. Que você pode ser alguém sem Deus. Sem Deus você é um Zé Mané. Com todo o respeito. Isso não é nada. Você tem que ser humilde o suficiente e dizer que eu nasci para Deus, eu preciso de Deus, eu quero comunhão com Deus todo dia. Vir para a igreja, numa quinta-feira comunhão com Deus, não. Vir no domingo, no culto, é comunhão com Deus, não. A sua intimidade com Deus tem que voltar ao primeiro amor. Termina o culto aqui, vou para a sua casa, antes de dormir. Não assiste novela, nem filme, nem jogo de futebol. Sabe que esse time vai perder mesmo? Entra no seu quarto. Desliga a televisão, desliga o celular, não vou ter ninguém. Eu não sei como é que parece que são urubus que ficam conversando. É urubu que chama aquele pássaro que fica voando meia-noite, sei lá o que é? É urubu, irmão Ángel? Hã? Morcego. Você que fica falando meia-noite no WhatsApp. É um demônio de morcego. Só para sugar a sua energia, para você não dormir. Meia-noite é a hora que você tem que estar de joelho, clamando, rasgando seu coração. Senhor, muito obrigado por mais um dia que terminou. Obrigado que estou consagrando o próximo dia diante do Senhor. Estou consagrando cada segundo, cada minuto, cada hora desse dia para o Senhor. Isso que eu faço. Isso que eu faço. Desde que começou essa pandemia, não sei quantos anos. A nossa oração na minha sala. Todo mundo sabe disso. Ou pelo menos não todo mundo. Mas quem frequenta a minha casa sabe disso. Se eu estiver viajando, ou estiver fora, e eu quero chegar cedo, antes de meia-noite em casa. Sabe por quê? Intimidade com Deus. Eu quero orar. Eu quero agradecer para o papai. Eu quero falar com o papai. Meia-noite. Não me chama, por amor de Deus. Não me manda mensagem meia-noite. Amigos, não me manda mensagem meia-noite. Hã? Não, nem para figurinha, nem para endemoniado, nem para... casal, se você quer brigar, não briga meia-noite não, porque eu não vou te atender não. Você briga com seu marido meia-noite, eu não vou lá não. Meia-noite é meu tempo, minha particularidade com Deus. É sagrado, há mais de anos que a gente faz isso na nossa casa. Chegou meia-noite, conversa acabou. Vou colocar louvor, vou ficar ajoelhado lá, gemendo, falando com Deus. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo dia que vem, obrigado pela minha família, pelos meus filhos, obrigado pelos líderes da igreja, pelos irmãos da igreja, pelas famílias da igreja. Começou a me quebrantar meia-noite. Então, meia-noite, não arruma encrenca para mim resolver. Vai ficar sozinho, ora, né? Onde você estiver. Se arrumar encrenca por aí, meia-noite, ora, fala que Deus, eu estou aqui, me leva. Me leva. O povo de Israel não tiveram a vontade de restaurar o tabernáculo que havia caído. O povo não queria o quê? Em outras palavras, não queria a presença de Deus. Não estava nem aí com a presença de Deus. Por isso, veja no versículo 2. O que o profeta Ageu disse? O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Agora, vamos falar aqui de uma coisa material e espiritual aqui, do reino. O princípio, em primeiro lugar, o princípio que nós temos visto aqui, nessas últimas quintas-feiras, de que Deus é o dono de tudo. E nós somos o quê? Repita comigo, Deus é dono de tudo. Eu sou administrador. Isso que diz em Levítico capítulo 25, versículo 23. A terra é de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela. E para Ele, nós somos estrangeiros
que mora por um pouco de tempo na terra. É Ageu capítulo 2. Nesse livro que nós estamos tentando expor aqui. Capítulo 2, versículo 8. O que diz aqui? Ageu capítulo 2, versículo 8. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, por favor. Toda a prata e todo o ouro de quem? É do Senhor. É seu a prata. É sua a prata. O ouro é seu. O dinheiro é seu. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Deus falou para o povo de Israel: vai para a terra prometida para restaurar o meu templo que foi caído. O povo está dizendo: não é agora não. Ou em outras palavras, o povo não queria liberar o dinheiro para a restauração e construção do templo do Senhor. Com essa atitude, o povo estava se apossando de algo que não era dele. Vou ter que construir de novo o prédio. Porque naquela época a construção do prédio não era gerenciado ou financiada por um banco. Lá na terra prometida não tinha um banco. A construção do templo naquela época era a contribuição dos povos, ou melhor, do povo de Israel. Vamos construir o templo? Vamos. Espontaneamente cada um começa a contribuir com aquilo que pode contribuir para levantar de novo o tabernáculo do Senhor. Porém o povo não queria. E aí o prédio não levanta. E aí o Senhor vem. Vocês estão segurando aquilo que não é de vocês, na mão de vocês. Eu não estou vendo vocês liberando dinheiro para que a minha casa fosse construída. Com essa atitude, quantas pessoas que retêm, guarda aquilo que só pertence a Deus. Temos aprendido aqui que o dinheiro não é nosso. A casa não é nossa. O carro não é nosso. Nós somos simplesmente administradores de tudo que Deus tem colocado na nossa mão. Esse é o princípio que a gente tem aprendido. O povo de Israel não quis saber disso. Se colocaram no lugar de Deus. Ao invés de entregar para contribuir na obra de Deus, na reforma do templo, eles retêm. Não vou dar. Não, estou desanimado. Eu já sou dizimista nessa igreja, já dou tanta oferta, não estou vendo nada acontecer. Eu não vou dar mais. Eu não vou contribuir mais. Essa é a intenção de reter aquilo que não é meu, de acordo com o princípio da palavra que nós temos de estudar aqui. Consequência disso, como consequência dessa desobediência, o que aconteceu? Veja o versículo 5, capítulo 1, versículo 5 a 6. Já que o povo não estava desobedecendo, veja aqui, acompanha o versículo 5, do capítulo 1 de Ageu, a 6. Pense bem no que tem acontecido a vocês. Vocês semearam muita semente, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente. Não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbados, Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá nem para viver. Veja versículo 9, continua também. Versículo 9 a 11. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, que fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. E por isso que não chove, os campos não produzem colheita. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras,
as oliveiras e todas as outras plantações do país. E ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Consequência da desobediência, porque não queriam construir o templo do Senhor que estava em destruição. Consequência da desobediência, porque eles estavam retendo aquilo que não era dele, aquilo que deveriam contribuir para que levantasse a casa de Davi, ou melhor, a casa, o tabernáculo que estava caído, e ao mesmo tempo também o desinteresse, isso aí espiritualmente falando, o desinteresse de adorar a Deus, o desinteresse de construir novamente o templo do Senhor e começar a ter uma comunhão com Deus. Veio essa consequência das maldições que eles sofreram aqui, que trabalhavam muito, mas ganhavam pouco. Trabalhavam feito condenados, ganhos poucos. Semeia muito, mas pouco a colheita. De uma forma, o sentimento que eles estavam sofrendo é de uma insatisfação geral. Talvez no nosso contexto aqui, que a gente não trabalha de agricultura, a gente fica pensando, pô, eu não estou semendo nada, pô. Como também não estou colhendo nada, não sei o que é semear, né? Colher. Mas entre linhas, você consegue entender o que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias, de uma forma geral aqui no Brasil. A insatisfação econômica que a gente está vivendo. Hoje é quinta-feira. Ontem teve festa aniversário da minha esposa. E eu saí com meu filho. Falei que vamos procurar alguma camisa. Se tiver condição também eu comprar um tênis para mim, para a festa da minha esposa. Andei em cada loja. Um bom tênis. Não estou fazendo propaganda aqui. Um tênis bem simples, básico. Não sai por mais de 350. O básico. Eu falei, meu Deus do céu. Não sei se eu estou ganhando pouco, ou as coisas aumentaram tanto assim. Meu Deus do céu, não estou conseguindo entender isso. E eu perguntava, essa camisa quanto que é? É 250, é 300, não sei o quê, é 200, é 400, não sei das quantas. Parece que a pessoa fala com maior naturalidade, parece que é dinheiro tão fácil assim, né? E aí o meu filho, como ele é jovem, ele quer tênis da marca. Ele falou que quer comprar aquele aí, pai. Falei, é aquele aí, quanto que está? Falar para mim o preço. Falei, filho, eu não tenho condição de comprar tênis não agora. Eu não tenho condição de comprar esse tênis. Se você tiver condição de comprar tênis, vai arruma um emprego, trabalha, depois vem comprar tênis. Eu não tenho condição de comprar esse tênis. Irmão, as coisas estão tão caras, está de caro demais. A situação econômica está meio cruel a nossa vida. Eu canso de falar com a minha esposa lá em casa. Não sei como que as pessoas que ganham salário mínimo estão conseguindo viver. Eu não sei. Está difícil, você entra no mercado com 100 reais. Sai com nada na mão. Sai com nada. Eu amo comer minhas frutas, pega algumas frutas, legume, pouca coisinha aí, coloca o carrinho, aquele carrinho aí, aquela cestinha aí. É 250, 50, é 300. Falei que alguns anos atrás que eu fazia a compra, conseguia fazer uma compra de cesta básica por 300 reais, 250 reais, hoje não consigo mais. Nós não plantamos, não vivemos da agricultura, mas essa crise econômica, resultado da nossa desobediência a Deus, tem nos afetado. A situação econômica me afeta, e nos afeta literalmente, causando o que, perdão, em nós? Uma insatisfação generalizada, dizendo, pô, eu estou insatisfeito no trabalho, estou trabalhando, mas estou insatisfeito. Eu estou indo para a igreja, mas estou insatisfeito.
Eu sou casado, mas estou insatisfeito. Eu estou estudando, mas sempre tem aquele sentimento de insatisfação. Da onde vem esse sentimento de insatisfação? É consequência de uma desobediência minha por não querer restaurar o tabernáculo de Davi. Por não querer restaurar a intimidade com Deus. Por não querer construir o templo de Israel, o templo da casa do Senhor, que está destruída. Consequências são essas. Aumento de custo de vida, tudo caro, epidemias e doenças, que a gente não sabe de onde está vindo. É gripe, eu não sei que agora doença de macaco, eu não sei Covid, tudo isso, consequência de que nós abandonamos ao Senhor. A igreja está precisando urgentemente se voltar humildemente, se quebrantar diante do Senhor. Voltar a se arrepender. Voltar para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Tem que parar um pouco. Cada um de nós tem que falar, vou parar. Não, para com tudo. Preciso me humilhar. Se humilhar é ceder para Deus. Se humilhar é ouvir a voz de Deus. Se humilhar é reconhecer que Deus, do jeito que estou, não adianta continuar. Estou perdendo essa luta. Não adianta continuar. Se humilhar é voltar a buscar a Deus. Voltar a depender de Deus. Nós estamos sendo chamados a arrependimento nesses dias. A metanoia. Mudar a maneira de pensar. Ageu capítulo 1, versículo 7. Deus traz o arrependimento aqui, chama para o arrependimento. Ageu capítulo 1, versículo 7 a 8. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Pense o que está acontecendo na sua vida. Olha no seu espelho. Você está bem na sua vida espiritual com Deus? Pense bem o que está acontecendo com a sua vida. Você está se arrastando na sua vida espiritual? Você não está bem, é reconhecer isso humildemente. Pense bem o que está acontecendo com você. Versículo 8. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construa de novo o templo. E eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Deus está nos chamando para arrependimento. Deus está nos chamando para quê? Para o quê? É mudança da mentalidade. De jeito que a gente continua vivendo da maneira que a gente pensa, a gente achando que não, desse jeito está bom, está ótimo, a gente fica imaginando, mentalizando a nossa vida, não, desse jeito está bom, está ótimo, temos que parar. Esse é arrependimento. Vamos nos voltar para Deus. Porque de jeito que a gente está andando, caminhando na direção que a gente está caminhando, estamos indo para a morte, para a derrota, para a frustração, para a ruína, cegamente sendo encaminhado para um buraco. Temos que parar, para arrependimento. Volte para Deus. Depois de arrependimento, virá as manifestações de Deus. Capítulo 2, versículo 4. Somente depois que eu e você nos arrependermos, nós começaremos a experimentar a manifestação de Deus na nossa vida. Se não houver arrependimento, vamos continuar com a nossa vida seca, sem mudança. Vamos continuar culpando os terceiros, que estou desse jeito por causa do irmão Rafael, por todo desse jeito por causa do diácono, eu estou desse jeito porque a igreja, eu pastor, porque eu desse jeito, eu estou morrendo espiritualmente por causa de que, meu amado irmão? Você que está arrogante, orgulhoso, você está frio na fé, se arrependa, volta para Deus, Ele vai te restaurar. A sua vida espiritual não depende de ninguém, mas de ninguém. Graças a Deus que nós temos liberdade hoje no Brasil de viver o cristianismo. Ninguém vai te impedir para orar.
Se você falar que, bom, eu vou fazer uma vigília hoje, de hoje para amanhã, na minha igreja, é só pegar chá e vir aqui e ficar, passa uma madrugada aqui orando. Volta para Deus. Se você falar para mim que, pastor, eu vou ler toda a Bíblia amanhã, nessa meia-noite, leia, ninguém está te impedindo. Agora, ficar culpando que a minha vida, porque o irmão neném que é culpado, é porque minha esposa, porque isso é orgulho, arrogância, falta da humildade de reconhecer que eu não estou bem. Quando não estou bem, não culpo ninguém, não culpo nem minha esposa. E quando não estou bem, eu me toco. Eu sei, hoje não estou bem, não. Hoje não estou bem. Eu não estou bem, não fico culpando que deve ser o Bolsonaro que é culpado. Eu acho que é o Bolsonaro que está culpado da minha vida espiritual. Eu acho que é o Lula. Eu acho que deve ser o prefeito que está culpado. Ou o demônio que está culpado. Nem demônio você deve culpar para a sua vida espiritual. Porque demônio só toca em você quando você deixar. Demônio só vai tocar em mim quando eu permitir. Se não permitir, não vai tocar na minha vida, não. Se não der brecha na minha vida, não abrir um laço na minha vida, não vai tocar em mim. Porque há a unção de Deus na minha vida. A presença de Deus na sua vida. Agora, é você que tem que parar um pouco e dizer, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso restaurar a minha intimidade com Deus. Culpado não é Bolsonaro, não é Lula, não é Walter Suma, não é vereador, não é o bispo tal, não é o apóstolo fulano de tal, não é o líder, não é o Renan, não é o liderança, não é. Eu sou o dono da minha vida espiritual. Eu preciso restaurar a minha intimidade com Deus. O que te falta? Tempo. Você está mais com tempo, dispersado com outras coisas fúteis, mas enquanto a oração não. Você está desperdiçando no seu tempo outras coisas que são banais, no WhatsApp muitas vezes, passa horas e horas e horas e horas falando fuxico. Enquanto isso, o Espírito Santo falava para mim, larga, volta-te para mim, entra no quarto, ouça a minha voz, eu quero falar contigo, eu estou com saudade de você, meu filho, minha filha. Qual é a última voz que você ouviu? Minha voz. Vai no seu quarto, entra na intimidade. Eu quero ouvir a sua adoração, meu filho. Eu quero ouvir a sua voz. Volta, para com esse WhatsApp, para com esse fuxico, para com esse lengue-lengue, para cá e para lá, culpando os outros. Para, se arrependa. Esse é o tempo que Deus está levando a gente, para arrependimento. Para arrependimento. Ageu capítulo 2, verso 4. Vem a promessa de Deus. Se houver arrependimento. No entanto, tenha coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Deus está com? Deus está com? Se você se arrepender, Deus está com você. Que lindo isso. Eu estou com vocês. Versículo 5. Conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando tirei do Egito, o meu Espírito sempre estará com você. Oh, aleluia. Deus fez a aliança. Desde que Ele tirou o povo do Egito, que o seu Espírito estará com você. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. O Espírito Santo de Deus está com você. A aliança que Deus fez, meu querido, aleluia. Celebre ao Senhor por causa disso. Deus podia ter morado em algum lugar por aí, mas Ele resolveu morar num coração humilde, quebrantado, que nem que você. Em nome de Jesus Cristo. Depois de restaurar o altar, restaurar a intimidade com Deus, o Senhor diz, olha, ter intimidade e perdão, como a gente estava falando que é restaurar o significado, significa, perdão, desejar mais a presença de Deus do que o ouro. Repita comigo, ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus significa desejar mais a presença do Senhor do que ouro e prata. De quem o ouro? De quem o ouro? De quem a prata?
Entre ouro e prata e a presença, e a presença do Senhor, o que você quer? Hã? Porque quem tem Deus tem ouro e prata. Porque quem tem Deus tem ouro e prata. Entre ouro e prata. A escolha é sua. Você está correndo por aí atrás de ouro e prata, esquecendo a intimidade com Deus. Depois que Deus restaurar a sua intimidade com Deus, você vai poder entender que, em vez de correr atrás de ouro e prata, eu quero correr atrás do meu Deus. Eu quero a presença de Deus. Porque o seu ouro e prata é dele. O que é dele é meu. Você que entender isso? Se o ouro e prato é do meu pai, o que é do meu pai de quem é? É meu. A casa não é minha, mas é do meu pai. Intimidade. O que é do meu pai de quem é? É meu. Você que entender isso, irmãos? Isso aí, depois de restaurar a sua intimidade com Deus, que você vai poder entender claramente isso. Porque não há necessidade de correr atrás dos bens materiais. Não há necessidade de correr atrás do desemprego. Até, logicamente, tem que procurar emprego. O emprego não vai chegar na sua casa. Não há necessidade de correr atrás de ouro e prata. Porque se ouro e prata é do Senhor, e eu sou do Senhor, eu sou do dono. Eu sou filho do dono de tudo que existe por aí. Isso que a gente precisa, a restauração do altar trará mais glória do que o primeiro. Quer terminar com esse raciocínio? Preste atenção. O ouro e prata de quem é? Entre Deus e ouro e prata, o que você prefere? Deus. Quando você restaurar a intimidade com Deus, a glória do presente vai ser maior do que antes da sua destruição. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa na sua vida vai ser maior. Por você ter restaurado a sua intimidade com Deus. Você terá mais Deus do que ouro e prata, somente. Você vai ter mais a Deus do que bens. Por isso que o Senhor diz, a glória da segunda casa está acima de ouro, acima da prata. Quem deseja isso? Diga amém. Vamos colocar em pé, por favor. É muito mais do que dinheiro, é Deus, intimidade com Deus. É muito mais do que falar, traz oferta, seja dizimista. Quem está intimamente ligado com Deus, não precisa de apelo para levar dinheiro na frente. Não precisa de apelo, não precisa de preocupação. Feche seus olhos, por favor. Quero te dar alguns segundos. Não vou orar por você. Eu não vou orar por você. É você que tem que orar. Quero te dar alguns segundos de fazer uma análise sincera e honesta da sua vida. Interessante que Deus está falando para o povo de Israel. Se pudesse, o próprio Deus poderia restaurar o tabernáculo caído. Mas não depende de Deus, depende de você. Depende de mim olhar quais são os cacos que eu quebrei. O que restou em mim para tentar juntar, pelo menos, os cacos do tabernáculo que sobraram em mim, para tentar juntar de novo a minha vida. Por isso que depende de você. A restauração do tabernáculo não depende do vizinho, não depende de quem está ao lado, à direita, à esquerda, não depende de terceiro, mas depende de você. Comece a falar para o Senhor. Senhor, eu quero ser restaurado. Restaura a minha comunhão com Deus.
Restaura de novo a minha alegria com Deus. Senhor, restaura de novo o meu amor por Ti, ó Deus. Eu quero voltar a Te amar como Te amava, acima de tudo. Eu quero voltar a desejar o Senhor, cada vez mais. Eu quero voltar a queimar de novo pela Tua presença em mim. Eu anseio pela Tua presença, Deus. Deseja isso nessa noite. Peça ao Espírito Santo, Ele está aí, aonde você estiver, aonde você está. Não adianta impor as mãos sobre a sua cabeça e tu não desejar isso. O mais importante para a sua vida não é esse corre louca atrás das coisas da vida. Corre atrás de Deus. Porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Tudo. Deus é o suficiente para a minha vida. Mas nada. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui com a gente. E Ele está com você aí. Peça, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Não depende de outras pessoas. Não depende de terceiro, não depende de outros. É de mim, eu me quebranto, eu me rendo. Senhor, quebranta-me, eu me quebranto. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, eu com o Senhor. É a minha intimidade com o Senhor. E eu quero, Senhor. É muito mais do que ouro e prata, a Tua presença. A Tua presença na minha vida. É a Tua presença que eu quero. É a Tua presença que eu desejo. E a Tua presença que eu almejo. Eu anseio por Ti, Senhor. Como a corça anseia pela corrente das águas. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Sede da água viva. Eu tenho fome. Eu tenho fome. 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 Não é de comida. Não é do pão. Mas da Tua presença. Restaura. Restaura a casa. Restaura a tenda. Restaura-nos. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos. Xalabá e condalá. Sererererere. Restaura, restaura, restaura. Restaura, Senhor. Restaura. Restaura. O Espírito Santo toca. Toque em nós. Ansiamos por Ti, ó Deus. Tu és o nosso anseio. Tu és o nosso desejo. Eu Te quero. Eu Te quero. Oh, meu Deus. É a Tua presença. É a Tua presença que eu quero. É a Tua presença. A Tua presença, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É a Tua presença. Vem me saciar. Sacia-nos. Sacia. Sacia-nos. Sacia minha alma. É a Tua presença. Aleluia. 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 Estenda a mão da pessoa, para a pessoa que está ao seu lado agora.